Este é mais um programa Fé Perfeita, programa que é, pela graça de Deus, apresentado a você, levando ao seu lar a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme anunciei, dentro destas programações e das programações que se seguirão, estaremos falando sobre perguntas e respostas, vamos dizer e responder aos nossos telespectadores aquilo que eles gostariam que tornasse mais claro, porque temos levantado estes assuntos dentro destas programações que têm sido apresentadas ao longo deste ano. No programa passado, nós lemos as Escrituras e vamos ler novamente no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 30 ao verso 32, dizendo ele, estas coisas, muitos creram nele. E eu espero que isto é o que aconteça com você, quando estas coisas forem ditas, que você possa crer em Jesus Cristo. Verso 31, dizia Jesus, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha, nós precisamos de estabelecer a nossa fé naquilo que está escrito. Nós precisamos deixar de crer nos dogmas, nos credos, nas tradições da religião, no que fomos ensinados por sistemas denominacionais e devemos crer naquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina se quisermos sermos discípulos de Jesus. Caso contrário, seremos discípulos de uma denominação, de um credo, de uma tradição, mas menos de Jesus Cristo. Verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? São dogmas, são credos, são tradições, ou é a palavra infalível de Deus? São João 17, 17. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Eu não vim aqui apresentar uma ideia. Eu vim aqui falar que você deve permanecer na palavra. E que fora da palavra é inferno, é perdição, é engano, é diabo. Portanto, neste programa, continuando o assunto de por que não cremos na doutrina da Trindade. Não é propriamente nem na Trindade, porque a Trindade não existe. Existe um dogma, um credo, que a Igreja Romana foi usada para propagar, e as igrejas evangélicas, que infelizmente esta é a verdade, são filhas da Igreja Católica, nasceram da reforma de Martim Lutero, que era um monge católico e que, por certo, também trouxe esta doutrina para dentro do cristianismo reformado, que são os protestantes. Mas a Bíblia fala a respeito de Trindade? Eu atestei no programa passado que não. A Bíblia fala de um Deus que é Espírito, infinito e invisível. E que este Deus, que é Espírito, infinito e invisível, se tornou carne e se mostrou aos homens através de Jesus Cristo, que é chamado seu Filho, porque foi gerado pelo grande Espírito e então nasceu, tomou a forma humana e tem que ser chamado de filho, porque todo aquele que nasce tem alguém que o gerou. Gerou um corpo. Este corpo é seu veículo, é a sua casa para fazer contato com os humanos. E então é chamado de filho. Preste atenção que você não pode encontrar na Bíblia esta expressão Deus Filho. Isto é produto do catolicismo. Você encontra Filho de Deus. Isso quer dizer o Deus que gerou um corpo, que tomou forma humana, que ao nascer é chamado de filho. É Filho de Deus, não Deus Filho. Isto é falso. Mas agora no programa de hoje
nós vamos responder uma pergunta que os telespectadores com frequência me fazem. É sobre o batismo de Jesus. Está aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, em todos os evangelhos, mas no capítulo 3, no capítulo 4, capítulo 3, nós vamos ter o batismo de Jesus. No Evangelho de Lucas, também Lucas narra este fato aqui no capítulo, deixa eu tomar aqui para te dar essa escritura, no capítulo 3, você vai também ter a pregação de João Batista e o batismo de Jesus. Está aqui em São Mateus, está aqui no Evangelho de Lucas. É impressionante ver a falta de entendimento daqueles que querem defender uma doutrina inexistente, que é a doutrina da Trindade. Tal palavra não se encontra na Bíblia, e se tivesse como, não é? Pedir para Aurélio mudar o dicionário da língua portuguesa seria uma beleza, porque no dicionário Aurélio diz que Trindade é uma divindade tríplice das religiões pagãs. Seria maravilhoso tirar esta marca, você não acha? Mas, infelizmente, não tem como alterar os fatos, porque o que é, na verdade, é Trindade, é das religiões pagãs, e a maioria do povo que carrega a Bíblia defende o paganismo. E isto é falso. E é preciso você conhecer a verdade para a verdade te libertar. Mas falando sobre batismo, então muitas pessoas perguntam, mas pastor, no batismo de Jesus não está explicitamente mostrado as três pessoas? Amigo, eu era ainda um garoto, adolescente, e eu tive a oportunidade de me assentar com um dos maiores reverendos da minha cidade, de Goiânia, de uma das maiores igrejas da cidade, e ele me disse, olha, somente pessoas incautas podem crer nisto que você está pregando, falando. Eu era um adolescente. E disse, você não pode ver o batismo de Jesus, as três pessoas? E eu disse, não posso, reverendo. Eu apenas posso ver uma pessoa. Porque eu não posso dizer que ao avistar uma pomba, eu estou vendo uma pessoa, porque para mim pombo não é pessoa. Eu não posso dizer que ao ouvir a voz, eu estou vendo uma pessoa. Ou então também a jumenta de Balaão, que falou com Balaão, também vai se transformar numa pessoa para você. Mas o fato é que nós temos no batismo de Jesus uma pessoa, e esta era Jesus, dentro das águas. O que ocorreu no batismo de Jesus foi uma coisa simples e clara. Você sabe que Jesus era a casa, era o Filho que tinha tomado forma humana, mas que dentro de Cristo estava o grande Jeová. Eu estou citando a Bíblia, o Pai que está em mim é que faz as obras. Jesus nunca mostrou o Pai sendo uma pessoa separada dele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, se o Pai fosse uma pessoa separada, ele diria, ninguém vai ao Pai. Mas ele não disse assim, e apesar de que eu já ouvi tantos pregadores citarem isto errado. Ninguém vem, o Pai estava nele. Do lado de fora era uma carne, como a minha. Eu não sou isto que você está vendo. O verdadeiro eu está dentro. Do lado de fora havia uma carne que tinha sido criada, gerada para um propósito. Mas do lado de dentro estava Deus. Deixa eu citar a Bíblia para não ficar em minhas palavras.
Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque em Cristo habita corporalmente, ou no corpo de Cristo, toda a plenitude da divindade, toda plenitude da divindade. Preste bem atenção no que você está ouvindo. Então, ali estava um corpo. Quem foi que gerou aquele corpo? A Bíblia diz em São Mateus, capítulo 1, que Maria estava casada com José e então achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ora, é óbvio, se a minha mulher concebe de mim, o pai da criança sou eu. Maria concebeu do Espírito Santo, quem é o pai? É o Espírito Santo. Agora você vai ver como a doutrina que atesta que ali dentro das águas havia 3 pessoas é falsa. Então estava uma pessoa dentro das águas, o Espírito Santo que gerou, que é o Pai, vem agora e diz: este é meu filho amado em quem me comprazes. Agora, os pobres dizem, aqui está Jesus dentro da água, aqui está o Espírito Santo, que é uma pombinha, e aqui está o Pai. Olha, quem gerou foi o Espírito. Você quer dar 2 pais a Jesus? Hein? Olha onde você está levando a Bíblia. Olha o tamanho da ignorância. Agora, preste atenção. Aqui está Jesus dentro da água. De onde saiu a voz que diz, este é meu filho amado? Saiu da pomba, porque a pomba era o Espírito, e foi o Espírito que gerou, portanto era o Pai. Ele estava dizendo, este é meu filho em quem me compraz habitar. Então Deus estava habitando, vindo habitar naquele corpo, que agora iria iniciar o seu ministério diante dos homens. Então, veja, preste atenção, porque eu tenho visto muitas bobagens por aí. Só existe um Criador que é Deus e que fez sair a voz da pomba dizendo, este é meu filho em quem me comprazo. Leia a sua Bíblia como ela está escrita. Então, esta é como nós podemos ver que não existia 3 pessoas dentro da água. Existia um e que este Espírito veio e habitou naquele um. Aonde estão 3? Você tem São João capítulo 5, 1 João, quero dizer, capítulo 5, verso 7. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como é que nós vamos explicar que são 3 os que testificam no céu e 3 os que testificam na terra? Vamos ler as Escrituras, porque a Bíblia responde à Bíblia. E eu gosto destas coisas bem de perto, porque isto traz tanta segurança e descanso que nós não estamos escondendo e não estamos tentando fazer uma interpretação privada do que está escrito. Mas, olha, eu vou voltar ao assunto. Deixe desta crença que não tem sentido de dizer que uma pomba é uma pessoa e dizer que uma voz é uma pessoa. Pare com isto. E, além do mais, por que é que você atesta que Deus é onipresente? Não é tripresente, tripotente, triciente. Onipresente, onipotente e onisciente. Por que é que você diz isto? Será que, se Deus pode se revelar nos Estados Unidos, mostrando sua onipresença, na China, no Japão, no Brasil, na Alemanha, na Rússia, na África, no mesmo instante, de diversas formas, no mesmo momento, porque ele pode fazer isto, ele não podia mostrar aos homens os 3 ofícios ao mesmo tempo, que você tem que crer nesta ignorância que os pastores não podem explicar. Pergunte a eles, os pastores e os padres, o que é a Trindade. Ele vai apelar para você dizendo, é um mistério. A Bíblia diz mistério da iniquidade, porque o mistério de Deus se tornando homem, Paulo disse que é plenamente compreensível. Quer ler as Escrituras? Colossenses capítulo 2, versículo 2. Paulo diz,
para que os vossos corações sejam consolados e enriquecidos da plenitude da inteligência, do conhecimento, para compreenderdes o mistério, Deus Cristo. Qual é o mistério de Deus Cristo? É muito simples, sabe? Um teólogo disse para mim, o senhor está simplificando demais as coisas, você quer complicar as coisas? É simples mesmo. Qual é o mistério? O grande Deus Espírito, infinito, invisível, agora se tornou palpável, visível, porque formou um corpo e habitou dentro deste corpo e através deste corpo derramou sangue, reconciliou o homem consigo mesmo. Leia a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Grande é o mistério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Não me fale em 3 pessoas. Agora vamos para 1 João, capítulo 5, verso 7, para responder a este telespectador, a essas pessoas que me fazem perguntas com relação a isso. Porque são 3 os que testificam no céu. Ora, a Bíblia está falando de 3 testemunhos nos céus. O Pai, aquele que gerou. A Palavra, aquele que se tornou carne. E o Espírito Santo, que é o próprio Pai. Ora, quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar para você. Vamos pressupor que nós tenhamos 3 pessoas na divindade. Que é um blefe, e que é um choque, e que é falso. Mas vamos pressupor. A primeira pessoa, como ensina a doutrina católica e a doutrina evangélica, é o Pai. Mas a Bíblia disse que quem gerou foi a terceira pessoa, o Espírito Santo. Quero perguntar a você nesta hora, quem é o Pai? É quem gerou ou é aquela primeira pessoa? Ou Jesus tem 2 pais? A quem foi que Jesus chamou de Pai? Foi a primeira pessoa ou foi a terceira? Eu quero que você responda isso. Você vai dizer para mim, não, Jesus chamou de Pai a primeira pessoa, que é Deus. Ah, é? Pois eu vou mostrar para você que a Bíblia diz, e alegrando-se Jesus no Espírito Santo, disse, graças te dou, ó Pai. Jesus chamou o Espírito Santo de seu Pai. E quando quis falar de quem era Deus, disse, Deus é Espírito. Será que você não sabe que a Bíblia diz que só há um Espírito, um só Senhor, um só Deus? Como é que você agora quer colocar? A primeira pessoa é Espírito, porque Jesus disse que Deus é Espírito, São João 4, 24. A terceira pessoa é Espírito, e você tem 2 Espíritos na divindade e fez Efésios 4 ir para a lata de lixo por causa dessa tradição do catolicismo ou da sua igreja, que me desculpem, amigos telespectadores, todas as igrejas que creem nessas doutrinas, elas são catolicismo disfarçado. Mas é verdade. Aqui estamos tendo 3 testemunhos. Um testemunho do Pai, que gerou a palavra e que mais tarde, através do Espírito Santo, nos guia, nos consola e nos dirige até entrarmos nos portais da Nova Jerusalém. E a Bíblia diz, não precisa nem argumentar, e esses 3 testemunhos são um. O que você quer mais? São 3 ou são um? Esses 3 formam esses testemunhos do programa de reconciliação de Deus com o homem. O verso 8 diz, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 concordam num. Por quê? Porque no Calvário, aqui é o testemunho na terra, viu? No Calvário, haviam
um corpo, e este corpo, ao perceber que a obra estava consumada, rendeu o espírito, por isso, olha, o testemunho na terra, espírito. Um soldado veio, furou o seu lado, saiu água e sangue, ele rendeu o espírito, saiu água, saiu sangue, e ali os três testemunhos concordam num. O projeto de Deus havia sido executado. Aonde você quer arranjar três pessoas? Nem no céu e nem na terra. Esta é a Bíblia, esta é a palavra de Deus. Isto é o que eu estou apresentando aqui a você dentro deste programa de perguntas e respostas, que não cremos na doutrina da Trindade porque ela não existe, ou não cremos na Trindade porque ela não existe, existe apenas uma doutrina, e volto a dizer, é produto do catolicismo. Eu quero lembrar que se você tomar cachaça e colocar numa garrafa, ou em várias garrafas, não é? E colocar rótulos de Tatuzinho, de Pirassununga, de 51, de caranguejo e de não sei mais o quê, o conteúdo é cachaça. Se você tomar doutrinas e dogmas do catolicismo e colocar em placas diferentes de batista, metodista, presbiteriano, assembleiano, congregacional, adventista, testemunha, universal e mundial e não sei o quê. Quando você tomar todo o conteúdo, vejam o que eles creem. Creem na doutrina da Trindade? Isso é catolicismo. Isto nunca foi cristianismo. Isto não é crer na Bíblia. Creia na Bíblia como ela é. Há para nós um só Deus, que criou um corpo. Este Deus é Espírito, habitou neste corpo e veio ao mundo para morrer em meu lugar, porque o grande Espírito é a Bíblia, viu? Não tem carne e não tem ossos, Jesus disse isso, São Lucas 24, 39, e não tendo carne, não tendo ossos, não podia ter sangue. E a própria Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o sangue é gerado na medula óssea. Então precisava de um corpo para ter medula, para ter ossos, para ter sangue, para pagar a minha dívida e a tua. E quando Paulo foi deixar a igreja de Éfeso, no capítulo 20 do livro de Atos, no verso 28, ele disse aos anciãos: velai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja que Deus resgatou com seu próprio sangue. Não é sangue de uma segunda pessoa, é sangue de Deus, porque quando o homem caiu no Éden, Deus não mandou uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa. Ele desceu para procurar a raça que havia caído. E quando ele mostrou e prometeu que da semente da mulher viria um para esmagar a cabeça da serpente, ele não poderia mandar uma segunda pessoa. Ele veio. Ele veio. O seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Isto é o que é Jesus Cristo, Deus em forma humana. Quero mais uma escritura para terminar o programa? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne e habitou entre nós. Eu estou terminando e eu espero que essas colocações tenham te ajudado, e no próximo programa nós vamos continuar com perguntas e respostas e dizendo a você que você pode participar enviando perguntas para o nosso e-mail feperfeita@gmail.com ou nos telefonar nos nossos telefones. Deus te abençoe. Agora nós vamos orar e o programa se encerra com um hino. Deus Todo-Poderoso, autor da vida e doador de toda boa dádiva, agradecemos por estes momentos e pedimos ao Senhor
abrir os olhos do entendimento daqueles que nos assistiram, para que possa compreender a tua palavra e se salvarem e serem teus discípulos. Entrego esta audiência em tuas mãos e peço por eles, como peço também pela saúde, pela organização dos negócios e da vida e das famílias, mas principalmente da alma. No nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. É uma pena que o tempo já mandou que nós parássemos, mas prometemos voltar, se a graça nos permitir, aqui por este canal de televisão, neste mesmo horário, e lembrando a você que o que nós estamos apresentando está sendo disponibilizado através de estudos bíblicos, não é? Em DVDs, CDs e literaturas que são enviadas gratuitamente. Você não paga nem o porte do correio. É só nos telefonar ou nos mandar um e-mail ou uma carta. Os nossos telefones são 83-3222-4171 ou 83-3222-7360. Você pode nos enviar um e-mail solicitando estudos bíblicos gratuitos e nós te mandaremos em DVDs, CDs e literaturas. Escreva feperfeita@gmail.com ou mande uma carta para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba. Estamos apresentando Fé Perfeita 24 horas através do site www.feperfeita.org.br e assista nossos cultos ao vivo todas as terças e quintas-feiras às 19h30 e todos os domingos às 9h pela manhã. Nosso abraço fraterno a todos e até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir. Não haverá outra Bíblia.